Olá, alunos. Faremos hoje um resumo bem objetivo e sucinto, focado em provas e seleções sobre DTAs, doenças transmitidas por alimentos, causadas por bactérias. Então, sem mais delongas, antes de mais nada, é importante conceituar bactérias. As bactérias são micro-organismos celulares procariontes, ou seja, possuem apenas uma célula e não apresentam um núcleo organizado, ou seja, não tem a formação ali de uma carioteca. A estrutura bacteriana, ela compreende parede celular, membrana plasmática, citoplasma, os ribossomos que fazem a tradução do material genético e a síntese de proteínas, o material genético, que é o código de vida daquele organismo, além de estruturas acessórias, como cápsulas, flagelos e fímbrias. Nós abordamos isso em uma aula anterior já, essas características básicas das bactérias. Falando um pouco sobre coloração de Gram, que é uma temática extremamente relevante para o contexto da farmácia e das outras ciências de saúde, a coloração de Gram é uma forma diagnóstica de você classificar as bactérias de acordo com a sua parede celular. A coloração de Gram, ela usa o peptídeo glicano presente, sobretudo nas bactérias Gram positivas, que como tem muito peptídeo glicano, uma extensa camada na sua parede celular, elas conseguem deter, elas conseguem reter o corante, enquanto as gram-negativas têm uma camada reduzida de peptídeo glicana, elas não têm essa capacidade de retenção do corante e aí elas vão se marcar com contracorante. Então, é importante lembrar que na coloração de Gram que o fator que vai determinar é essa estrutura chamada parede celular e essa organização bioquímica chamada peptídeo glicano. E as bactérias gram-positivas, elas tendem a responder melhor com os tratamentos antimicrobianos, sobretudo os medicamentos beta-lactâmicos, que vão agir na parede celular. Enquanto que as bactérias gram-negativas, elas tendem a ter fatores de virulência mais acentuados e tendem também a não responder tão bem, de forma tão satisfatória, a medicamentos. Bom, e também é importante vocês terem em mente o conceito de microbiota. Microbiota nada mais é do que a colônia, do que o ecossistema microbiano que há em um determinado tecido, como por exemplo a pele. A pele não é um órgão estéril, é um órgão que está em constante contato com o meio externo e a pele apresenta um conjunto de organismos vivos que fica aderido a esse tecido. A essa, a essa colônia de micro-organismos damos o nome de microbiota. Da mesma forma ocorre no trato gastrointestinal, que não é um órgão estéril, assim como a pele, e ele apresenta bactérias que fazem parte do processo fisiológico do corpo de absorção de nutrientes e que estão lá de uma forma quase simbionte, que protegem também de certa forma, porque impede aquelas bactérias que são, digamos, benéficas ou que auxiliam no processo digestivo, elas impedem que o tecido seja ocupado por bactérias patogênicas. Então, a gente tem ali uma relação de simbiose. Porém, já entrando no contexto de DTAs, muitas das vezes essas bactérias elas podem desencadear doenças se porventura a pessoa estiver imunocomprometida. Nós trabalhamos esses conceitos em sala. A questão de pacientes soropositivos, pacientes hospitalizados, idosos, portadores de doenças crônicas, podem ter ali uma bactéria que é uma bactéria da microbiota, mas que por algum fator envolvendo a imunidade, aquela bactéria se torna agressiva contra o organismo e tenta invadir o organismo. E o outro cenário são bactérias que são de fato patogênicas, como a salmonela, a shigella e diversas outras que podem causar doenças porque não fazem parte da microbiota. E um outro exemplo também que foi citado nas aulas é o Clostridium difficile, que ele é uma bactéria que pode estar presente lá na microbiota, mas que se a pessoa fizer o uso indiscriminado de esses antibióticos irão fazer uma seleção artificial daqueles micro-organismos, e o Clostridium, como o próprio nome dele já sugere, Clostridium difficile, ele é extremamente difícil de ser eliminado por antibióticos, ele tem uma alta resistência a diversos grupos de antibióticos. Então, tende-se, se a pessoa faz um uso indiscriminado do medicamento, a destruir toda a microbiota e o clostrídio permanecer ali
se multiplicando, e aí ele começa a apresentar fatores de virulência, uma vez que, embora ele seja da microbiota, ele está em pequenas quantidades, em pequeno quantitativo, dado o percentual normal. Mas, se a pessoa faz o uso de um medicamento de forma indiscriminada, de um antibiótico, ele tende a se dividir de forma descontrolada, e aí ele causa uma doença chamada colite pseudomembranosa, que se dá devido ao uso inadequado de antibióticos. Então lembrem dessas três situações. Bactérias que fazem parte da microbiota, mas quando a pessoa está passando por uma fase infecciosa ou tem uma baixa da imunidade, essas bactérias começam a atacar o corpo porque elas têm fatores de virulência, como por exemplo a Escherichia coli. Ou então bactérias que são de fato patogênicas e sempre irão causar doenças, como a Salmonella e a Shigella. E também o Clostridium difficile, que ele é uma bactéria que está na microbiota, mas em pequenas concentrações, e que, se houver o uso indiscriminado de fármacos, de antibióticos, ele tende a crescer e causar, crescer o seu quantitativo e causar colite pseudomembranosa. Basicamente, essas são as questões, as temáticas mais relevantes para as provas e concursos. Convido vocês, se chegaram até essa parte do vídeo, a curtir, compartilhar, se inscrever no canal se esse assunto lhe agrega. No decorrer dos dias estarei enviando mais conteúdo para facilitar o ensino e aprendizado de vocês. Nos encontramos na próxima e obrigado.